eu quero lembrar as propriedades do ácido cianídrico, que é propriedade de solubilidade e também propriedade de volatilidade. A gente conversou na última aula sobre o que faz com que uma reação de dupla troca aconteça. E aí a gente tem aquelas três condiçõezinhas básicas. A primeira é a formação de precipitado, a segunda é a formação de produto volátil, e a terceira é a formação de um produto menos ionizado ou menos dissociado. E aí, a gente conversou bastante sobre a questão dos ácidos, de serem fortes ou fracos, solúveis ou insolúveis em água. Então, o que eu quero conversar com vocês é sobre o ácido cianídrico. Se ele vai ser um produto que vai ser bem solubilizado, solúvel em água, se ele vai ser bem volátil. E aí, eu não sei, Ian, você acha melhor a gente ir conversando, esperando umas respostas do pessoal, ou só ir dando uma aula expositiva direto? Eu acho que pode ir direto, porque por causa do tempo. Beleza. Então, basicamente, o que a gente concluiu? A gente concluiu que o ácido cianídrico, que é o HCN, é um dos ácidos fracos. A gente sabe que o ácido forte é só o ácido fluorídrico, dos hidrácidos, né, dos ácidos que não têm oxigênio. O ácido forte é só o ácido fluorídrico. Aí os ácidos moderados tem o ácido clorídrico, o ácido bromídrico e o ácido iodídrico. E os outros são todos ácidos fracos. Só que a gente também entendeu que, devido à formação de carbono, de polaridade, a gente sabe que todo composto polar é dissolvível, é solúvel em água. Só que o ácido cianídrico, ele não vai formar precipitado, mesmo sendo um ácido fraco. E ele vai ser solúvel em água não por ser um ácido fraco, mas sim por ser uma substância polar. E lembrem, substância polar dissolve substância polar. Como o ácido cianídrico é uma substância polar, tem uma polaridade, vai ser dissolvido pela água, que é uma substância polar também. Só que aí, o que a gente acontece? A gente viu que o ácido cianídrico é um ácido extremamente fraco. E o que significa ele ser fraco? Significa que ele vai liberar pouco H+ na água. Ele vai liberar pouco H+ na água. Como é que pode? Se ele é solúvel, como é que ele vai liberar pouco H+ na água? Justamente pelo fato dele ser instável, dele ser extremamente volátil. Então, ao invés dele se misturar com a água, ao invés dele liberar íon H+, ele vai evaporar, se transformando em composto volátil. Por isso que ele não vai ser dissolvido em água, de fato. Ele vai ser volatilizado a partir dessa temperatura, mesmo na temperatura ambiente, ele já é volátil. Então, você vai ter as alternativas bonitinhas lá, que está falando basicamente o processo da solução em água e do processo de volátil. E aí, pode passar mais uma, Ian? E aí a resposta vai acabar sendo a letra D, acabei não colocando as outras aqui, eu acho que eu esqueci sem querer, desculpa. Mas o que ele fala na letra B? Ele fala que na etapa 2, que é quando ele vai ter essa extração do líquido residual, que é a manipoeira, o ácido cianídrico ele é solúvel em água, sendo levado pela manipoeira. Ou seja, de fato, o ácido cianídrico vai ser solúvel em água. Só que, pode perceber que mesmo aqui no fim da etapa 2, né, na amostra 3, no gráfico, eu tenho uma quantidade muito baixa de ácido cianídrico que está sendo levada. Justamente porque a outra quantidade já foi evaporada, já sofreu evaporização justamente por ser instável. Então, eu vou ter essa pouca quantidade que se dissolveu de fato na água sendo carregada pela amostra 3, e na etapa 3, que é a amostra 4, vai ter essa torração a 160 graus Celsius, que vai ter a vaporização do ácido cianídrico que vai ser liberado em ar. Então, acho que a questão 1 é isso. Não sei se a gente abre para dúvidas agora ou só no final. Como é que vocês acham? A ideia é que eles mandarem no chat. E aí, no final, se precisar de alguma coisa e sobrando tempo, a gente resolve. Beleza. Então, qualquer dúvida sobre essa questão, pode mandar no chat que eu vou respondendo também. Conforme e aí, agora... Pode ir. Aí, agora vem a minha questão, que é uma questão de soluções, mais ou menos, que ele fala o seguinte, né? Um dos parâmetros de controle de qualidade de polpas de fruta destinadas ao consumo como bebida é a acidez total expressa em ácido cítrico, que corresponde à massa dessa substância em 100 gramas de polpa da fruta. O ácido cítrico é uma molécula orgânica que apresenta 3 hidrogênios ionizáveis, ele é triprótico, e uma massa molar de 200 gramas por mol. O quadro indica o valor mínimo desse parâmetro de qualidade para as polpas comerciais de algumas frutas. Ele te dá uma tabela aqui, com as várias frutas e o valor mínimo da acidez, tá? Aí ele fala, a acidez total expressa em ácido cítrico de uma amostra foi determinada. No procedimento, adicionou-se água destilada a 2 gramas de amostra e após a solubilização do ácido cítrico, o sólido remanescente foi filtrado. A solução obtida foi titulada com solução de hidróxido de sódio, 0,05 mol por litro, em que se consumiram 3 ml da solução. Entre as listadas, a amostra analisada pode ser de qual tipo de fruta. Então, ele está te pedindo para você calcular
é a acidez, né, de uma polpa qualquer, e ele quer saber se essa acidez ela poderia ser de quais frutas. Aí você vai ter que comparar o valor obtido com a tabela, tá? Então, primeira coisa, a gente tem que determinar qual que é a acidez, né? E para determinar a acidez, a gente tem que determinar a quantidade de ácido de H+, que vai vir do ácido cítrico, que é um ácido triprótico. E aí eu coloquei aqui para vocês a reação de neutralização, que eles falam aqui, né? Ele faz uma titulação, né, do ácido. Ele coloca 2 gramas do ácido, tá? E usa um certo volume da base a uma certa concentração. Então, ele fala que é um ácido triprótico. Então, é um ácido qualquer, azinho, com 3 hidrogênios, H3A. Como tem 3 hidrogênios, para você neutralizar com NaOH, que é o hidróxido de sódio, você vai precisar de 3 mols da base, tá? E aí você coloca um 3NaOH, que vai reagir para formar o Na3A e 3 águas, tá? E aí, com isso, você vai ter a relação entre o número de mols da base com o de ácido, tá? Que aqui, o número de mols do ácido igual da base divididos por 3. O 3 está dividindo porque é o coeficiente estequiométrico, tá? O ácido não tem nada porque o coeficiente dele é 1. Então, o número de mols da base a gente pode relacionar com a concentração e o volume, que o número de mols vai ser a concentração em mol por litro vezes o volume em litros, tá? Tem que sempre se atentar à unidade. Aqui, então, eu substituí o número de mols da base por concentração vezes volume. A concentração é de 0,05 mol por litro e o volume é de 3 ml. 3 ml, como tem um mzinho, é 3 divididos por 1.000, ou 3 vezes 10 elevado a menos 3 litros. E aí eu substituí aqui. E isso daqui, divididos por 3, é igual ao número de mols do ácido. 0,05 vezes 3 vezes 10 elevado a menos 3, divididos por 3, vai dar 0,05 vezes 1 vezes 10 elevado a menos 3, né, da divisão do volume pelo 3. E esse produto aqui vai dar 5 vezes 10 elevado a menos 5 mols. Tá? Essa é o nosso número de mols do ácido. Só que a medida de acidez não é dada em mols, é dada em gramas. Em grama do ácido, em 100 gramas da polpa. Tá? Então, eu vou ter que relacionar essa massa, esse número de mols, com a massa molar do ácido, para achar a massa do ácido. Achando a massa do ácido, eu vou relacionar com a massa de polpa que ele coloca na solução, que são 2 gramas. E com isso eu vou conseguir descobrir qual que é o valor, né, da acidez da solução. Então, massa do ácido é igual ao número de mols vezes a massa molar. Número de mols, 5 vezes 10 elevado a menos 5, massa molar é 200. 200 vezes 5 é 1.000. 1.000 vezes 10 elevado a menos 5, 1.000 é 10 ao cubo. Então vai ficar 10 ao cubo vezes 10 elevado a menos 5. 3 menos 5 dá menos 2. 10 elevado a menos 2 é igual a 0,01. Como a gente está trabalhando com massa, 0,01 gramas. Então, essa aqui é a massa do ácido. Então, a acidez vai ser a massa do ácido sobre a massa da polpa vezes 100. Por que eu multipliquei por 100? Porque ele fala que é a massa, né, do ácido divididos por 100 em 100 gramas, né, da polpa, tá bom? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. E aí eu vou dividindo a massa do ácido, que é 0,01, divididos por 2, que é a massa da polpa, vezes 100, tá bom? Na hora que eu faço isso, 100 vezes 0,01 é 1. 1 sobre 2 é 0,5. Então, a acidez da minha polpa é de 0,5. Agora, eu olho na tabela para ver qual que são as polpas que permitem essa acidez. Ou seja, quais as polpas que têm uma acidez menor do que 0,5. Olhando a tabela, somente o caju tem uma acidez menor do que 0,5, né, que é 0,3. Então, ele vai ter que ser a resposta. Letra A, apenas o caju serve. Porque todas as outras frutas têm uma acidez mínima maior do que 0,5. Tudo bem? E era mais ou menos essa questão. E aí, eu vou passar aqui para o Breno e respondo vocês no chat. É isso. A primeira questão que eu quis trazer para vocês foi uma coisa que eu não abordei muito em aula, que foi a parte da hidrólise. A gente viu só hidrólise de ésteres, né? Então, justamente, tem várias alternativas que falam sobre isso. Tem reações químicas, a gente não pode nunca abandonar elas, né? Essa prova, vocês viram que foi mais focada em reações químicas, trouxe muitas questões sobre isso, mas vamos analisar a questão em si. O ácido gama hidroxibutírico, a gente viu um pouquinho sobre compostos parecidos com ele.
é utilizado no tratamento do alcoolismo. Esse ácido pode ser obtido a partir da gama-butirolactona, conforme a representação a seguir. Quando a FUVEST, ela dá para vocês uma reação ou um esquema, você tem que prestar muita atenção no que está acontecendo. Uma coisa que eu recomendo é analisar tudo que tem de diferente na molécula. Então a gente vai ver aqui, tem a molécula, reage com X e ela abre, né? A gente já vê que ela começa a abrir. O que a gente já vê de diferente? Que tem alguns átomos a mais, né? Essa molécula ganhou uns átomos. A gente vê que ela ganhou o átomo na esquerda e o átomo na direita. Então é importante lembrar disso para a questão. Então sempre dá aquela analisada inicial para ver o que está acontecendo, né? O negócio não é tipo olhar para a questão, ver que, mano, como assim um ciclo virou um alifático? O que está acontecendo? É sempre pausa um pouquinho, analisa o que está acontecendo. Então ele fala que ele quer saber o que é o X, o que é esse reagente e qual é o tipo de transformação. Em questões assim, eu sempre recomendo ir alternativa por alternativa. A primeira alternativa, no caso, ele vai reagir com um álcool, ele vai reagir com o álcool, com o metanol e vai ser esterificação. Isso seria verdade se o produto fosse um éster. O produto não é um éster, o produto é um ácido, né? Você pode passar. O produto não é um éster, é um ácido. Então já não é uma esterificação. E segundo, que para ser uma esterificação, o como que a gente vê é quando a gente reage com um ácido, né? E a gama-butilolactona não é um ácido, no caso. Então a gente já sabe que não pode ser uma esterificação. Na questão B, ele fala que hidrogenação com H2. Vamos analisar. Hidrogenação, a gente consegue lembrar, reações de adição, né, hidrogenação, tudo mais, pode ser que ela quebre e né, a gente fica com isso na cabeça. Mas eu vou reiterar duas coisinhas aqui. Uma, é muito difícil, né, a gente conseguir quebrar com hidrogênio. Quebrar, tipo, ligações sigma, né, ligações simples com hidrogênio é difícil, né? Hidrogênio, geralmente, ele só se adiciona com ligações pi, faz a adição como a gente sempre está acostumado, quebra pi, entra em cada ponta. E outra coisa é que é aquele negócio, vamos analisar as moléculas. Você vê que no reagente e do produto, a diferença, a gente pode ver aqui pela legenda, a diferença é que no produto ele ganhou um átomo de oxigênio. Então vamos pensar, se reagíssemos com hidrogênio, como que o produto conseguiria ganhar um átomo de oxigênio, entendeu? Então a gente já sabe que o reagente X, ele vai ter que ter um oxigênio para incorporar no produto, que é a diferença entre o reagente e o produto, justamente. Então a gente passa para a alternativa C, né? Ele fala que reage com H2O e hidrólise. Você pode passar, e você tem que sentir um pouquinho agora, tem várias animações. O que vai acontecer? Vai ocorrer a quebra da molécula, né, a lise, e a adição de HOH, né, a água na molécula. Então você pode ver que fez uma quebrinha assim, a água ela consegue quebrar, por isso é hidrolise, quebra pela água. Então ela vai quebrar essa molécula que é cíclica e pode passar, e ela vai gerar, vai adicionar o OH de um lado e o hidrogênio do outro. Você pode ver, essa é a diferença que eu falei no começo na molécula. Uma tem OH e H mais e a outra não tem, justamente hidrólise. Agora pode passar para as outras. As outras eu acho que são mais difíceis de acontecer. Isomerização é transformar em um isômero, né? A gente pode ver que as moléculas não são isômeras, né? Uma tem uma H2O a mais, justamente. E decomposição. Decomposição, geralmente, a gente fala quando a gente tem uma molécula que se transforma em duas outras. Aqui não, aqui a gente fala que é uma síntese, né? A gente está sintetizando um composto. A gente está pegando duas coisas e fazendo um só. Por isso, né, a alternativa a C é a correta. É uma hidrólise por meio da água. Acho que agora pode passar para o Pita. Beleza. Agora vamos aqui para outra questão. Basicamente, nessa questão, a gente vai conversar um pouco mais sobre as interações moleculares e ligações interatômicas. Então, basicamente para rever esses conceitos que a gente já trabalhou anteriormente nas outras aulas. Então, vamos lá. Primeira alternativa à afirmação que ele dá é moléculas se movendo livremente. Aí você vai ter que associar essa alternativa a algumas dos exemplos que ele dá ali abaixo. Moléculas se movendo livremente significa o quê? Significa que as moléculas têm uma interação entre elas, uma interação intermolecular mais fragilizada. Não é algo tão forte, não é algo tão rígido. Logo, você pode associar aí a uma molécula que está no estado gasoso, ou até mesmo, em alguns casos, no estado meio líquido, mas com mais dificuldade. No estado líquido, as moléculas ainda se movem livremente,
mas com um pouco mais de rigidez. Agora, se fosse no estado gasoso, ela pode-se dizer que elas estão se movendo 100% livres, né? Então, você ficaria, talvez, nessa dúvida, nessa primeira alternativa. Aí, na afirmação 2, ele fala que são íons positivos imersos em um mar de elétrons deslocalizados. Acho que essa daí, por essa, você já mata muita coisa, né? Quando você pensa em mar de elétrons, automaticamente você faz a conexão com a ligação metálica. Todos os compostos metálicos fazem a ligação metálica entre si, formando sólidos, placas metálicas, com um mar de elétrons entre os prótons. Então, você pode associar essa afirmação 2 a qualquer composto metálico que seja obtido a partir de uma ligação metálica. E na afirmação 3, ele tem íons positivos e negativos, formando uma grande rede cristalina tridimensional. Quando ele fala de rede cristalina tridimensional, automaticamente você vai associar ao retículo cristalino das ligações iônicas. Lembra daquele cubinho da ligação iônica, que forma tipo aquela teiazinha de aranha? Onde eu tenho cada átomo ligado a outros átomos, formando como se fosse de fato uma teia de aranha, uma cadeia imersa, que seria esse retículo cristalino. Então, passa Ian a primeira vez. Na primeira alternativa, nós temos uma molécula gasosa. E aí, olhando agora as alternativas, a gente pode ter o gás metano. O ácido clorídrico líquido poderia ser uma possibilidade? De certa forma, sim. Nas moléculas líquidas, nos compostos líquidos, não quer dizer que as moléculas não se movam livremente, mas elas têm um pouco mais de rigidez. Então, a gente vai ficar mais aí entre essas duas alternativas. Tem o gás amônio também, que é uma molécula gasosa, água líquida e o gás metano. Então, a primeira alternativa a gente não pode tirar muita coisa. Mas aí vamos para a afirmação 2. Íons positivos seriam uma ligação metálica. Aí a gente tem o chumbo sólido, que é uma ligação metálica. Iodo sólido, iodo é uma ligação iônica, então já não pode ser. Cloreto de sódio sólido, uma ligação iônica também. Ferro sólido é uma ligação metálica, aí pode ser. E água líquida, que não pode ser, não tem nada a ver, né? Então ficaria entre a letra A e a letra D, mais ou menos. E a afirmação 3, que é a ligação iônica, de fato, a partir do retículo cristalino. Que na afirmação A, nós temos sulfato de potássio sólido, que é uma ligação iônica, né, que é o K2SO4, e o diamante sólido, que o diamante já é um composto, de certa forma, formado por cadeias orgânicas, cadeias carbônicas muito ligadas, e aí já não vai entrar no caso da ligação iônica. Então, a resposta correta aí seria, de fato, a letra A, que é o que dá bonitinho. Beleza? Acho que pode passar, Ian. Vai dar... Deu o gabarito. Pronto. Bom, nessa segunda questão, uma questão de eletroquímica, né, que pilhas é um assunto bem recorrente. E esse assunto em específico também, porque ele te dá uma tabela com potenciais de redução e pede para você determinar qual que é o reagente que pode realizar, né, o processo que ele quer. E ele fala lá, para desentupimento de tubulações de esgotos residenciais, é utilizada uma mistura sólida comercial, que contém hidróxido de sódio e outra espécie química pulverizada. Quando adicionada água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás hidrogênio e energia na forma de calor, aumentando a eficiência do processo de desentupimento. Considere os potenciais padrão, tananana. Qual é a outra espécie que está presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar sua eficiência? Tá. Ele te fala que é uma reação que acontece espontaneamente, né, e libera calor. Né? Então, se a gente fosse pensar em entalpia, ela seria uma entalpia negativa, né, que ela é uma reação exotérmica. Só que quando a gente vai pensar em eletroquímica, a gente não tem mais entalpia, a gente trabalha com potencial. Então, o potencial de reações espontâneas é um potencial positivo, tá? Então, na nossa combinação de reações, o potencial final ele vai ter que ser positivo. É o primeiro ponto. O segundo ponto, ele fala que você adiciona água, acontece a reação por causa disso, e você libera gás hidrogênio. Então, na hora que a gente for montar a nossa reação, a gente tem que ter o gás hidrogênio nos produtos, tá? E aí, quando a gente olha a nossa tabela, a única reação que tem o hidrogênio, né, e está nos produtos, é a reação de redução da água. 2 águas mais 2 elétrons, gerando gás H2 e 2 hidroxilas, com potencial negativo, menos 0,83, tá? Então, esse outro composto, ele vai ter que reagir com a água, né, para poder formar nossa global. Se a água ela tem que reduzir, porque o hidrogênio ele tem que ser produzido, esse outro composto tem que oxidar, tá?
Então, na hora que a gente for olhar qual que vai ser esse composto, a gente tem que tomar cuidado, porque as semi-reações que tem aqui são de redução, e a gente quer que ele oxide. Então, né, por mais que na eletroquímica a gente não mexa muito no potencial, quando a gente mexe na reação, quando a gente inverte o sentido, a gente tem que mexer no sentido, né, do sinal do potencial, né? Então, se a gente está trabalhando com potencial de redução igual a X, quando a gente vai trabalhar com potencial de oxidação do mesmo composto, vai ser menos X, tá? Se a gente multiplicar ou dividir por 2 as reações, não mexe no potencial, somente o sentido, tá? Então, a gente vai ter que procurar aquela reação que vai ter um potencial de oxidação maior do que 0,83, porque vai ser esse potencial de oxidação, junto com menos 83, tem que dar um valor positivo, tá? Então, a gente pode inverter todos os sentidos aqui, e ver qual que vai ter um valor maior do que 0,83, ou a gente pode ver, dentre esses compostos, qual que tem um potencial de redução menor, tá? Porque potencial é um pouco de força, né? Então, se aquela reação tem um potencial de redução maior, ela vai ter uma força de redução maior. Se a gente quer que o nosso composto oxide, a gente quer que ele tenha uma força de redução menor, tá? Então, eu acho que é um pouco mais fácil, porque a gente não precisa mexer muito nos valores. A gente olha a nossa tabela e vê que ele tem um potencial de redução menor do que o da água, ou seja, menor do que menos 0,83. Então, vai ser menos 0,9, menos 1, menos 2, tá? Olhando os compostos aqui, somente o cobalto e... Cadê? Eu acho que... o cobalto e o ferro têm potenciais de redução menores do que a água. Então, o cobalto e o ferro são reagentes possíveis para a nossa reação, tá? E aí você olha as suas respostas, você tem cobalto e ferro. Só que você vê que eles estão em formas bem diferentes, né? O cobalto está metálico e o ferro está na forma de base, hidróxido de ferro 2. Então a gente vai ter que tomar cuidado, porque quem que reage na nossa reação? É um composto para oxidar. Se ele vai oxidar, ele tem que estar na sua forma reduzida, tá? Quando ele é reagente. E aí, olhando aqui, o hidróxido de ferro 2, o ferro já está oxidado. A gente não consegue fazer uma reação de oxidação com o ferro na forma de base. Teria que ser o ferro metálico, né? Porque se a gente está trabalhando com oxidação, a gente tem que inverter o sentido da reação. Então, os reagentes é o ferro e a hidroxila para formar a base. Só que, quando a gente olha nas alternativas, não tem ferro metálico, somente o cobalto. E aí, é realmente o cobalto. Porque o cobalto, ele reage com a hidroxila para formar a sua forma básica. E aí, como ele está reagindo na forma metálica, ele está reduzido. Se ele está reduzido, ele pode oxidar. E aí, realmente, acontece a reação. Porque aí vai ter um potencial de mais 0,93 com o menos 8,3, né, da água, você vai ter um potencial final de 0,1 positivos. Se é positivo, é espontâneo e libera calor. Tudo bem? Era isso a questão, beleza? Vou passar aqui para o Breno. É super interessante aí que o Ian deu dessa parte de oxidação e redução, que essa questão traz um pouquinho disso também. Então, é bem legal. Você pode ver que as duas frentes, elas ficam na mesma matéria. Essa questão tem um enunciado muito longo, eu não vou ler tudo, tipo, aquelas historinhas da FUVEST que ela fala, então, isso acontece. Eu vou falar em sumo o que está acontecendo. Quando tem questão de química orgânica, é diferente de fisicoquímica. Fisicoquímica você tem que se atentar muito ao enunciado, porque, cara, vai ter os números, vai ter tudo mais. Química orgânica você dá uma breve lidinha, entendeu? Você fala, tipo, se ele é aqui, corpo lesionado, tudo mais, hematoma, coloração azul, você consegue fazer uma leitura dinâmica, porque a gente sabe que você não tem muito tempo no vestibular. Então, questões de química orgânica, vocês podem dar uma maneirada na leitura. Então, o que vocês vão procurar em questões de química orgânica? Justamente se ele falar alguma coisa, tipo, muito importante, tipo, forma um ácido, ou forma uma base, entendeu? Questões que não tem desenho, vocês têm que prestar atenção no que está acontecendo. Mas nessa, o desenho é autoexplicativo e só por ele a gente consegue fazer a questão em si, ok? Ele fala que no sangue tem essa, né, quando a gente se machuca, tem essas transformações, e ele faz algumas afirmações sobre isso. A primeira, ele fala que a conversão da biliverdina em bilirrubina, então, né, as duas últimas, que tem coloração esverdeada para amarelo, ocorre por meio de uma redução. Essa questão, honestamente, é difícil de ver, porque
olha o tamanho dessa molécula, é uma molécula não muito usual, então fica difícil a gente estudar um pouco ela, o que está acontecendo com ela. Né? Aquela abordagem que eu falei de deixar, olha para as duas e vê a diferença. Cara, eu demorei, juro, uns 2 minutinhos olhando as moléculas assim, tentando ver qual era a diferença entre as duas, a biliverdina e a bilirrubina. Só que se você olhar com um olhar mais atento, né, mais do que o meu, você consegue ver que essa ligação dupla aqui de baixo, ela sumiu. Você pode ver que a ligação dupla aqui que está ligando os dois anéis, né, de uma para outra sumiu. Então, o que a gente vai acontecer? Para analisar a transformação de uma nona, a gente vai analisar o que aconteceu com esse carbono. Né? Então, você pode passar uma vez e a gente pode ver que o carbono, ele está falando de redução, a gente vai ver se ele reduziu ou oxidou. Este carbono, se a gente for analisar, ele vai ter o NOx, acho que é -1, se eu não me engano. Ele vai ter o NOx -1, porque ele vai ter 3 ligações com carbonos, né? Ligação com NOx 0, carbono-carbono, e uma ligação com o hidrogênio, que tem o NOx +1. Nesse carbono vai ter o NOx -1. Já no outro composto que não tem essa ligação dupla, o que aconteceu, né? Este carbono ganhou mais um hidrogênio. Portanto, 2 hidrogênios com carga +1, o carbono vai estar com carga -2. Você pode até passar aí 2 vezes. Você pode ver que aí aconteceu justamente uma redução do NOx. Né? O NOx reduziu de -1 para -2. Tudo bem? Essa é a primeira questão, a gente já sabe de cara tá certa essa questão, mas vamos analisar as outras. Eu fiz uma pequena mudança, a gente mudou um pouco as questões, então essa segunda, eu forjei essa alternativa, que ele fala que a biliverdina tem isômeros ópticos, enquanto a bilirrubina não. Vamos analisar de novo, né? A gente pode ver que a biliverdina, vamos procurar algum carbono quiral, porque para ter isômeros ópticos precisa de um carbono quiral, justamente. Se vocês forem olhar, todo carbono que tem dupla ligação, todo carbono que está ligado a mesmos grupos, né, tipo CH3, tudo isso não são isômeros ópticos. Nessa molécula, a grande maioria dos carbonos está fazendo dupla ligação. Você pode ver, é difícil achar um que não está fazendo que não seja terminal. Então, todos os carbonos que não fazem dupla ligação têm, por exemplo, 3 ligações com hidrogênio. A gente sabe que para ser quiral, precisa de 4 ligantes diferentes. Por isso que carbonos com dupla ligação nunca vão ser quirais. Ok? Então, já está errada. A letra C, ele fala que as estruturas apresentadas contêm o grupo funcional amida. Tá, a gente vai ver a biliverdina e a bilirrubina, justamente tem amida. A gente pode ver que lá em cima, fica até o círculozinho, a gente pode ver que, você pode passar aí, que elas justamente vão ter a função amida. As duas vão ter 2 amidas, né? C dupla O, N, cadeia carbônica, as duas vão ter amidas. Só que a de cima, ela não tem amida. Né? A gente pode ver, a gente pode procurar, vai ter só um N ligado ao ferro, aquilo é uma amina, né, que faz uma ligação coordenada com ferro e tudo mais. Essa parte de ligações metálicas é um pouco complicada, mas se a gente for ver, não tem o grupo dupla O do lado do nitrogênio lá de cima. Então, ele não tem a amida, não pode ser essa alternativa, porque o grupo M não vai ter a amida. Tudo bem? Se a gente for ver o D, ele falar que a degradação do grupo M e a formação da biliverdina produz 2 cetonas. Se a gente analisou de cima, a gente analisa de baixo, porque a gente viu que o dupla O não é cetona. É muito comum o pessoal confundir, né? Ver um dupla O fala que é cetona no meio da molécula, mas não. Se tem um N do lado, é uma amida, e se tem um oxigênio do lado, é um éster. Tudo bem? Nesse caso, não é cetona, produz 2 amidas. Tudo bem? E a última, o grupo N, a biliverdina e a bilirrubina são isômeros. Isso é falso. Se você for ver a biliverdina e a bilirrubina, é difícil você ver se eles são isômeros ou não, quando a gente vê isômeros, a gente fala, será que tem a mesma fórmula molecular? Então fica difícil analisar esses dois, eu fiquei muito tempo tentando analisar. Mas se a gente olhar o grupo M, ele fala que o grupo M também é isômero e claramente não é, porque ele não tem nenhuma dupla O. Você pode ver que os compostos têm dupla O e o grupo M não tem esse dupla O. É impossível, porque no mínimo vai faltar 2 oxigênios aí, não tem como ser isômeros. Tudo bem? Essa questão é difícil, a gente tem que analisar, acho que era mais difícil da prova. É legal analisar alternativa por alternativa, porque você nunca tem certeza muito bem se está certo ou não. A alternativa A, você fala, putz, é uma redução, talvez. Então acho legal descartar as outras, que algumas são mais fáceis de descartar. Só você fazer uma análise mais precisa da molécula. Mas enfim, é isso, eu vou passar agora para o Pita. Valeu, Breno, slide bonitinho. Me fez até começar a pensar em gostar de Química 3. Enfim, vamos lá. Essa outra questão aqui, ela é uma questão bem sobre propriedades da tabela periódica. É uma questão que é fácil, mas você pode se confundir. Então tem que ficar bem ligado que a ideia dessa era mais relembrar os conceitos anteriores.
Então, se você souber os conceitos que a gente viu direitinho, aí vai ficar fácil a questão. Tá legal? Vamos lá. Beleza, ele quer saber a respeito do ródio, que é o elemento tabela periódica aqui na família, no grupo 9 dos metais de transição externa, né? Aí, alternativa letra A. Tem que saber qual é certo e qual é errada. Possui massa atômica menor que a do cobalto. Então, o que acontece? A massa atômica, assim como o número atômico na tabela periódica, cresce de forma crescente. Então, você vai ter a ordemzinha bonitinha, o número atômico 1 com hidrogênio, o hélio 2, o 3 no lítio, o 4 no berílio e assim por diante. Se o número atômico está crescendo, a massa atômica está crescendo também, por natureza. Então, é bem de boas. Logo, se o ródio ele está num período abaixo do cobalto, ou seja, está depois do cobalto, logo o número atômico dele vai ser maior, logo a massa atômica dele vai ser maior. Então não tem como o ródio ter o número atômico, ter a massa atômica menor que a do cobalto. Então pode passar um aí. Basicamente nessa você vai eliminar essa alternativa, justamente por não ter como o cobalto ter a massa atômica maior, né? Beleza. Aí a letra B. Apresenta reatividade semelhante à do estrôncio, característica do quinto período. Primeira coisa, lembra que eu falei para vocês que no mesmo período nenhuma propriedade vai se repetir constantemente? No mesmo período não tem uma propriedade se repetindo. Não tem, por exemplo, essa propriedade característica do período terceiro. Nada a ver, isso não faz sentido. As propriedades elas têm uma maior semelhança em grupos, em famílias. Então, quando ele fala que essa propriedade é característica do quinto período, não tem como ser possível. Se fosse, essa propriedade é característica da família dos metais de transição externa. Aí sim, faria sentido um pouquinho. Porque está falando de famílias. Quando está falando de períodos, não tem. E o segundo ponto, que é o que a gente vai falar aqui para deixar essa alternativa mais errada ainda, pode passar aí, que é a reatividade dos metais. A gente viu lá aquela questão de quais são os metais mais reativos. A gente sabe que os metais mais reativos da tabela periódica são metais alcalinos, que são mais reativos que os metais alcalinos terrosos, que são mais reativos que os metais comuns, que são os demais metais da tabela, que são mais reativos que os metais nobres. Metais nobres são aqueles 6 bonitinhos: ouro, prata, mercúrio, chumbo, cobre e platina. Boa. Esses 6 bonitinhos, são os 6 metais nobres. Então, se o estrôncio é um metal alcalino terroso, aqui na família 2A, e o ródio é um metal comum, aqui nos metais de transição, não tem como eles terem reatividades semelhantes, porque são de famílias bem diferentes, a própria reatividade, a ordem de reatividade é diferente. Certo? Vamos para a próxima. É um metal não metálico. Pô, o ródio está no meio da família dos metais. É um elemento não metálico. Então, obviamente, o ródio é um metal de transição externa. Então, não tem como ele não ser um metal. Aí, letra D, é uma substância gasosa em temperatura ambiente. A gente sabe que todos os metais, com exceção do mercúrio, são sólidos à temperatura ambiente. Então, só o mercúrio que vai ser líquido e os outros vão ser sólidos. Não tem nem como ser gasoso. E a nossa alternativa correta aí, que é uma substância boa condutora de eletricidade. Todos os metais são bons condutores de eletricidade. Esse aí é o fato. Então não tem muito o que questionar quanto a isso. Aí o que você poderia entrar em dúvida, talvez, seria a letra B. Essa questão de reatividade. Mas se você lembrar que os períodos não têm periodicidade quanto às características, não vão ter essas propriedades mais semelhantes, e que, de fato, o estrôncio é mais reativo que o ródio, você já ia conseguir eliminar essa ali bonitinha, tá legal? Então essa questão era mais isso, bem de boa essa questãozinha, bonitinha. Pode ir, Ian. Show. Aí agora eu vou aproveitar e tratar com vocês de termoquímica, da parte de entalpia e lei de Hess. Ele fala lá, a energia liberada na combustão do etanol de cana-de-açúcar pode ser considerada advinda da energia solar, uma vez que a primeira etapa para a produção do etanol é a fotossíntese. As transformações envolvidas na produção e no uso do etanol combustível são representadas pelas seguintes equações químicas. E ele te dá 3 equações. Na primeira, você tem a reação da fotossíntese, porque é o gás carbônico reagindo com a água para formar glicose e oxigênio. Na segunda reação, você tem essa glicose sendo fermentada para virar etanol e gás carbônico, né, a fermentação alcoólica. E, por fim, você tem a combustão desse etanol, né, gerando CO2 e água, e as respectivas entalpias. Com base nessas informações, podemos afirmar que o valor de ΔH para a reação de fotossíntese é. E aí, como ele te deu 2 entalpias e pediu a entalpia de uma terceira reação, você vai ter que combinar essas duas para formar essa reação global. E aí, com isso, você consegue relacionar
com a entalpia, né? Que a gente sempre fala que tudo que você faz com a reação, você vai ter que fazer com o valor da entalpia, né? E aqui a gente vai tratar as reações químicas como equações matemáticas, que você vai juntar para encontrar o X, tá? E aí, olhando essas reações, você quer que o CO2 e a água estejam nos reagentes, que a glicose e o oxigênio estejam nos produtos. Quando você olha as suas reações, você vê na reação 2, né? Não, reação 1, quer dizer, que eu coloquei aqui. Global, reação 1, reação 2. Na reação 1, a glicose está nos reagentes. Se você quer que ela esteja nos produtos, você vai ter que inverter essa reação, que nada mais é do que colocar um -1 na frente dela, tá? Mas a quantidade está correta. Ela tem uma glicose e você tem uma glicose na global. Então, você simplesmente só inverte, né, o sentido dela. Na reação 2, que aqui é a última da combustão, você tem o CO2 e a água nos produtos. Então, você vai ter que inverter para que eles consigam estar nos reagentes. E, além disso, você tem 2 gás carbônicos aqui. E aqui você tem 6 gás carbônicos. Ou seja, você vai ter que multiplicar por um certo valor, a reação 2, para chegar na quantidade final. Só que você tem que lembrar, na sua reação 1, também tinha gás carbônico, né? Tinham 2 gás carbônicos. Ou seja, dos 6 que você precisava, você já ajeitou 2. Na reação 2, você vai precisar ajeitar mais 4, tá? Então, de 2 para virar 4, você multiplica por 2, tá? E isso se comprova pela água. A água só tem na reação 2. Você tem 3 águas. O 3 para virar 6, multiplica por 2, tá? Então, na reação 2, além de você inverter o sentido, você vai ter que multiplicar ela por 2, tá? Que foi o que eu escrevi aqui. A global é a reação 1 vezes -1 e a reação 2 vezes -2. E aqui eu escrevi as 2 reações, né? A reação 1, quando a gente inverte o sinal, ficam 2 etanóis mais 2 gás carbônicos, gerando uma glicose, tá? E aí, a entalpia, a gente vai multiplicar por -1 também. -1 vezes -70, 70. A reação 2, a gente inverteu e multiplicou por 2. Então, 2 gás carbônicos viram 4. 3 águas viram 6. 2 etanóis, 1 etanol, quer dizer, viram 2 etanóis. 3 oxigênios viram 6, tá? E aí vai estar invertido. E aí você vai multiplicar por -2 também a sua entalpia. -2 vezes -12,35 é 24,70, tá? Quando você soma as reações, eu coloquei até de cor parecida para facilitar. 4 com 2 dá 6. Esse 2 e esse 2 estão em lados opostos, então vão cortar. A água está no lugar certo, mantém. Glicose também, oxigênio também, manteve, tá? Então essa aqui é a sua global, igual ao que ele colocou no enunciado. E a sua entalpia nada mais é do que você somar as outras 2 entalpias. Então você vai somar 70 com 24,70, que dá um valor de 2.540 kJ por mol de reação, tá? É uma questão bem característica de você trabalhar com as questões, fazer essas inversões, essa lei de Hess, para poder chegar na entalpia total, tá? Você não precisava escrever essa parte aqui, eu coloquei aqui para ficar um pouco mais claro. Mas basta você escrever essa primeira linha aqui, da global, reação 1, reação 2, e essa parte das entalpias, que você chegava na resposta na hora, tá bom? E aí ficava com a letra E, tá? 2.540 kJ por mol de reação, beleza? E aqui agora eu passo para o Breno. Eu acho interessante essa questão, porque dá pra você ter uma noção se é positivo ou negativo, né? Com biologia sabe que, né, ele justamente tem o que faz energia, o que consome. É bem interessante essa questão, que dá para você ter uma ideia. O cara de biologia que não sabe nada consegue entender um pouquinho. Essa questão aqui, a gente olha para ela e ela não é difícil, ela dá medo, né? Ela dá muito medo às pessoas que estão olhando para ela. É complicado encarar ela por muito tempo. Porque você olha pra ela, tem um monte de molécula assim, que você nunca viu na vida, uma reação super estranha, mas a famosa jeito da FUVEST falando, faça você mesmo. Né? Ela te explica como fazer e você tem que fazer, né? Eu te dou uma molécula, você faz igual eu fiz, entendeu? E, geralmente as questões não são difíceis, mas são confusas. Então a gente tem que prestar muita atenção nessa. Nessa daqui, justamente, ele vai dar uma reação que a gente não viu antes. Mas não se assustem com isso, tudo bem? Ele fala que o fenol e o metanol, a gente pode ver aqui o fenol e o metanol, em presença de catalisador, então faz catalisador, reage formando polímero. A gente já vai ter, vai ter polímeros também nessa questão? Não. Infelizmente não é sobre polímeros a questão. E que apresenta alta resistência térmica. Legal. Inútil a informação, mas legal. No início desse processo, pode formar um composto com grupo CH2OH ligado no carbono 2 ou no carbono 4 do anel aromático.
O esquema a seguir apresenta 2 etapas iniciais do processo de polimerização para a reação do carbono 2 no final. Então, a gente não vai ver a polimerização inteira, a gente vai ver o começo da etapa do que pode acontecer, tudo bem? Então, vamos analisar com calma, tá bom? A gente vai ter o fenol e o metanol, eles vão reagir, e o que vai acontecer? Você pode passar aí, nesses carbonos, né, no carbono 2, em relação ao OH, vai entrar o grupo CH2OH, tudo bem? Lembrem-se disso. No carbono 2, entra o grupo CH2OH. Já na molécula de baixo, a gente pega esse grupo e este OH do CH2OH vai reagir com outro fenol e vai juntar, saindo água, tudo bem? É uma reação de, meio que de, como é que é, desidratação, né? A gente vai juntar e sair água. Então, vamos fazer de novo um resumo. Entrou CH2OH, o OH saiu, entrou o fenol no lugar. Tudo bem? Então, juntou 2 fenóis com um CH2 no meio. Né? Ele dá essa explicação, ele dá a reação inteira e fala, agora é sua vez. Né? Continue o processo de polimerização, porque esse negócio, em teste, a polimerização vai acontecer infinitas vezes, né? Infinitas no mundo ideal, mas vai acontecer 1000, 2000 vezes. Então, a gente tem que continuar a polimerização. Então, aqui é muito importante, ó. Algumas pessoas esquecem de dar uma lidinha aqui, uma coisa importante. Ó. Considere que, na próxima etapa desse processo de polimerização, a reação do beta-etanol ocorre no átomo de carbono 4, tá bom? Átomo de carbono 4. É importante ver isso. De uso de anéis no esquema. Então, a gente vai ver aqui, a molécula 1, ele quer que aconteça no carbono 4. Ah, não sei qual é o carbono 4, a FLASH deu um note a dot lá, avisando isso, mas, geralmente, o que vai acontecer? Né? Aqui o note a dot, no carbono 4 vai ser o carbono impara em reação ao OH. Então, o que está acontecendo? Primeira coisa, a gente vai localizar esse carbono 4. A gente pegou a molécula 1, localizou o carbono 4. A gente sabe que, ao reagir com o metanol, o que acontecia mesmo? Pode passar aí, ó. O carbono 4, né, no carbono escolhido, vai entrar o CH2OH. Então, a gente repetiu a primeira etapa já, né? Então, no carbono escolhido, entra CH2OH. E depois, quando reage com o fenol, o que acontecia? Justamente no lugar desse OH, entrava o fenol, ligando as duas cadeias e continuando o processo de polimerização. Tudo bem? É uma questão extensa, é uma questão confusa, mas você entendeu o que acontece, é bem tranquila de você continuar. Então, você pode ver que aí começou a fazer a polimerização meio torta, a gente pode analisar um pouco as questões, né? Nesse caso não é muito necessário que a gente fez o processo todo, mas a gente pode ver, pode ir passando aí. A gente vê que a primeira molécula está errada, né? Tinha um éter meio estranho, um produto incorreto. A segunda é a certa, né? Também daí que eu tirei as respostas. A terceira, você vê que ele entrou no carbono 2, né? O carbono errado. Né, na segunda parte, a primeira parte está correta, então no carbono 4, mas a segunda, você pode ver que essa questão é meio confusa, porque entra embaixo e depois muda para o lado, não faz muito sentido. A questão D, errou, colocou no carbono 2, não é o carbono 4, né? E a última também, o mesmo erro. Então, justamente, se você não tiver prestado atenção que é no carbono 4, você com certeza vai marcar outra alternativa. Então, por isso a resposta é B. Questão confusa, mas se é um tempinho, consegue fazer. Vou passar agora para o Pita. Valeu, Breno. Beleza. Próxima questão vai ser basicamente uma reação de óxido de redução que ele vai te dar. E você vai ter que trabalhar a partir de estequiometria para identificar qual é a massa dos respectivos compostos que ele te dá. Ele quer saber a partir da utilização de... Eu acho que é óxido de alumínio. Óxido de alumínio, boa. A partir da oxidação, da reação de óxido de alumínio com carbono, você vai ter dióxido de carbono e alumínio sólido. Ele quer saber, a partir de 2 mols de óxido de alumínio, quantos gramas de dióxido de carbono e alumínio vão ser produzidos. Então, tá bom. Você vai ver, ele te dá a equação, botei ela um pouco maior aqui, mais destacada. O que você vai ter que fazer primeiro? Assim que você olha essa equação, você vai ter que olhar para ver se ela está de fato balanceada ou não. Não tem nenhum coeficiente estequiométrico. Se não tem nenhum, a chance dela estar desbalanceada é muito grande. Então, a primeira coisa que você vai fazer é ter que balancear. Para balancear, a gente vai ter 2 casos. O primeiro caso é quando não tem óxido de redução e você vai para o macho direto. E o segundo caso é quando você tem óxido de redução e primeiro vai ter que trabalhar com a transformação dos NOx, né? Esse caso é o caso de óxido de redução. Você percebe já que é uma reação que de fato vai ter abundância de NOx
E você já percebe isso simplesmente por ser uma reação de simples troca, uma reação de substituição. Toda reação de simples troca, reação de substituição, sempre vai ter uma reação de oxirredução por trás. Isso aí você já pode decifrar de cara. Então, vamos lá. Oxirredução, o que você vai fazer primeiro? Primeira coisa que você vai ter que fazer é contar os NOx de cada um dos átomos que estão envolvidos. Então, vamos lá, pode passar o meu. Beleza, contamos os NOx de todos. Primeiro o NOx do alumínio e do óxido de alumínio, que eu vou ter, que todo oxigênio sempre vai ter NOx -2, a não ser quando está interagindo com o hidrogênio, pode ser diferente. Mas aí, -2, aí 3 oxigênios vão ter -6. Aí, então, os 2 alumínios juntos tem que ter mais 6 para somar a zero. Logo, cada alumínio tem mais 3. O carbono é uma substância simples, então é NOx 0. E o dióxido de carbono é aquele mesmo esquema. O oxigênio tem -2, logo 2 oxigênios vão ter -4. O carbono vai ter que ter mais 4 para essa sominha dar zero. E o alumínio, uma substância simples, vai ter NOx 0. Então a gente vai analisar quem está mudando de NOx. Quem que é o cara aí que está decidindo doar, ou então está decidindo receber elétrons nessa brincadeira. O alumínio, ele está saindo de NOx mais 3 para NOx 0. E o carbono está saindo de NOx 0 para NOx mais 4. Ou seja, o NOx do alumínio está diminuindo e o NOx do carbono está aumentando. O que significa que o alumínio está sofrendo uma redução no NOx dele, ou seja, está recebendo elétrons, está ganhando elétrons, está ficando mais negativo, e o carbono está doando elétrons para o alumínio. O carbono está se oxidando, está de fato perdendo esses elétrons. E aí a gente vai calcular aqueles deltas, né? Eu tenho um delta do alumínio, que vai ser a diferença de NOx dele dos produtos para os reagentes, que o delta é igual a 3, e o delta do carbono, que é igual a 4. Lembra, quando numa reação de oxidação, se eu tiver um coeficientezinho aqui do lado, mostrando que são 2 átomos de carbono, ou então 2 átomos de alumínio aqui, eu vou multiplicar esse delta pela quantidade de átomos que estão interagindo aqui nos produtos. Lembra, sempre de direção dos reagentes para os produtos. Então, eu vou ver a quantidade de átomos que tem nos produtos. No caso do alumínio, só tem um alumínio, então eu vou multiplicar por 1. No caso do carbono, só tem um carbono, eu vou multiplicar por 1. Vai dar a mesma coisa. Delta do alumínio vai ser 3, delta do carbono vai ser 4. E agora, quando você já tem esses deltas definidos, você vai ter que fazer aquele famoso jutsu lá que o nosso grande sensei Naruto nos ensinou, não é mesmo? Vai ter que inverter os deltas, vai ter que trocar os deltas do carbono vai colocar no alumínio e do que está no alumínio vai colocar no coeficiente do carbono. Que vai ser isso, ó. Aquele jutsu bonito de substituição, né? Aquele Rengen no jutsu padrão, que o delta que era do alumínio antes vai para frente do dióxido de carbono e o que era do carbono vai para frente do alumínio. Então, se o delta do alumínio era 3, o coeficiente estequiométrico do dióxido de carbono vai ser 3. Se o delta do carbono era 4, o coeficiente estequiométrico do alumínio vai ser 4. E aí a gente tem a equação mais feita bonitinha a partir do coeficiente estequiométrico. Só que aí ela não está 100% balanceada ainda. Então você vai ter que lembrar do macho, botar o macho na cabeça, não pode tirar o macho da cabeça nunca, e vai ter que balancear a equação bonitinha. Macho, o que vem primeiro no macho? Metal. Vai balancear o alumínio. O alumínio tem um 4 nos produtos, tem que ter 4 nos reagentes também, só tem um 2. Então vou multiplicar por 2 aqui. Próximo, a metal. A metal não tem nenhuma metal diferente de carbono e oxigênio e hidrogênio. Então pula para o próximo. Carbono. Eu tenho 3 carbonos nos produtos, vou ter que multiplicar por 3 aqui para ficar igualzinho também. O hidrogênio não tem hidrogênio, por fim, oxigênio. O oxigênio, normalmente, na maior parte das vezes, na grande maioria das vezes, quando você chega no oxigênio, já está tudo balanceado. Então você não precisa fazer mais nada. É uma coisa aí que a oxirredução faz para a gente. Então a gente já percebeu que, mesmo alterando tudo bonitinho, o oxigênio já ficou balanceado. Então a gente tem, para 2 átomos de óxido de carbono, para 2 moléculas de óxido de alumínio, eu vou ter 3 moléculas de dióxido de carbono e 4 átomos de alumínio sólido. Aí, então, ele quer saber exatamente qual é a massa desses 3 de óxido de carbono e 4 de alumínio. Que a gente vai ter que pegar a massa molecular de cada um desses compostos e multiplicar pela quantidade de mols que estão ali interagindo, né? Tem 3 mols de dióxido de carbono, vezes a massa molecular do dióxido de carbono, que, se não me engano, é 48. Não, 44. E 4 vezes a massa molecular do alumínio, que é 27. Aí pula um iam. Aí eu tenho aqui bonitinho. Tenho 3 vezes 44, que dá 132 gramas de dióxido de carbono, e 4 vezes 27, que dá 108 gramas de alumínio. Que é exatamente aqui a resposta à letra D do nosso gabarito. E é isso aí, pessoal.
Pode ir, pode dar. Show. Bom, na minha última questão, eu trouxe um pouco de cinética, que é um assunto que tem caído um pouco mais na FUVEST, né? Um pouco também no Enem, mas não tanto. E, na real, eu trouxe uma questão do Enem, para contradizer um pouco o que eu acabei de falar. Que ele traz o quê? O odor que permanece nas mãos após o contato com alho pode ser eliminado pela utilização de um sabonete de aço inoxidável, constituído de aço inox, 74%, cromo e níquel. A principal vantagem desse sabonete é que ele não se desgasta com o uso. Considere que a principal substância responsável pelo odor do alho é a estrutura 1 e que para o odor seja eliminado, ela seja transformada na estrutura 2, tá? E ele te dá lá, estrutura 1 e estrutura 2, né? A gente percebe que o oxigênio que estava ligado, né, nesse enxofre, ele vai embora e você vira, né, da 1 para 2. E ele pergunta, na conversão da 1 para 2, o sabonete, o que ele faz? Ele pode atuar como agente redutor ou oxidante, ele absorve as cargas, ele muda a entalpia de reação ou ele aumenta a velocidade, tá? E aí você vai ter que voltar para o enunciado. Ele não te deu nada da reação, ele só falou que a estrutura 1 vira 2 e que o sabonete de aço, ele faz com que a reação aconteça. E que, no final das contas, ele não se desgasta. Ou seja, isso é muito importante. Você coloca um composto, a partir dele a reação acontece e ele não se desgasta. Ou seja, ele não é reagente. Mas ele também não é produto, porque ele não foi formado. Então, o que ele é? Ele é o catalisador. Tá? Que o catalisador, na cinética, o que ele faz? Ele altera o mecanismo da sua reação, então ele mexe em como que você vai reagir, para diminuir a energia de ativação, que é aquela energia que você tem que dar para a reação acontecer, tá? Ele diminui essa energia de ativação, o que faz com que o que leva ao aumento de velocidade da sua reação, tá? Então, ele é consumido, mas ele depois é restituído. Então, no final das contas, para a gente, ele não é consumido, tá? Ele não se desgasta. Então, sabendo que esse sabonete é um catalisador, você vai olhar as alternativas e vai procurar aquela que diz sobre catalisadores, tá? Que vai ser justamente a letra C. Aumenta a velocidade. É o que ele faz, ele é um catalisador. Por que a A e a E estão erradas? Primeiro que se a A estivesse certa, a E teria que estar errada, e vice-versa. Então, quando tem um conflito assim nas alternativas, geralmente não é nenhuma das duas, tá? A gente não tem informações suficientes para falar se esse catalisador, em uma parte, né, da reação, ele é o agente redutor ou oxidante. Se você não tem certeza, se você não tem informação, você não marca, tá? Pode até ser que ele seja realmente o agente redutor em uma das etapas, mas você não sabe, então você exclui. Na D, ele absorve as cargas. Novamente, a gente não sabe o que ele faz, a gente não sabe se ele reage com esse oxigênio negativo, o que ele faz. Então eu não posso marcar D. Na letra B, é uma coisa bem comum que aparece como distrator, né, nessas questões de catalisador. Que ele fala que ele muda a entalpia de reação, né? E por que ele é um distrator? Porque o catalisador, ele altera a energia de ativação. E aí você geralmente pode acabar confundindo energia de ativação com entalpia da reação, tá? Mas a entalpia, ela não se altera, tá? A entalpia ela vai tratar de início e fim. Como ele não é consumido, né? Como a concentração do catalisador não muda, é como se ele não tivesse nem no início nem no fim, tá? E aí sobra somente a C, que é o aumento da velocidade, que é a principal função dos catalisadores. Tudo bem? Letra C e partiu para o abraço. Beleza? Passa aqui para o Breno. Então, a nossa última questão aqui, obrigado, Ian. A nossa última questão, eu quis trazer um pouco de bioquímica. Eu achei duas questões muito interessantes quando estava buscando questões sobre bioquímica, essa aqui chamou mais a minha atenção. É uma coisa, eu tentei trazer de novo questões que eu não falei tanto para, ver como vocês se saem, depois da resposta. Então, eu achei interessante trazer ela. Ele fala, essa questão, como só tem leitura, a gente tem que ler com cuidado, né? Se tivesse moléculas aí, a gente podia dar aquela desleixada, mas aqui a gente tem que ler com cuidado, com certeza. Ele fala que no preparo de certas massas culinárias, como pães, é comum adicionar-se um fermento que, dependendo da receita, pode ser químico, composto principalmente por hidrogênio carbonato de sódio, NaHCO3, ou fermento biológico, formado por leveduras. Os fermentos adicionados, sob certas condições, são responsáveis pela produção de dióxido de carbono, o que auxilia a massa a crescer. Então, o que ele falou nesse comecinho? Eles são diferentes, né? Um é uma molécula química e outra são seres vivos, e os dois formam CO2, o que vai fazer a massa crescer. Parte importante aí do enunciado. Então, ele quer
explicar como que faz esse dióxido de carbono. A gente faz várias afirmações. A primeira ele fala, tanto o fermento químico quanto o biológico reagem com os carboidratos presentes na massa culinária, sendo o dióxido de carbono um dos produtos dessa reação. Essa afirmação estaria correta se ele falasse só do fermento biológico. Mas como ele fala que o fermento químico também, a gente sabe que isso não é verdade, né? Por quê? Por que isso não é verdade? Porque o NaHCO3 primeiro sofre uma decomposição, formando o dióxido de carbono. Então, ele não reage com carboidratos, o NaHCO3, né? Você pode colocar em coisas que não tem carboidratos, só o ser vivo lá que precisa comer o carboidrato para gerar o CO2. Tudo bem? Na segunda afirmação, ele fala o hidrogênio carbonato de sódio, presente no fermento químico, pode se decompor com aquecimento, né? Isso é correto, ocorrendo a formação de carbonato de sódio, água e dióxido de carbono. Justamente é isso que acontece, está corretíssimo essa questão 2. Não tem muito o que falar, ele só explicou o que o fermento químico faz. Na questão 3, ele fala que as leveduras que formam o fermento biológico metabolizam os lipídios presentes na massa culinária, produzindo, entre outras substâncias, o dióxido de carbono. Essa questão está errada, porque as leveduras elas não metabolizam os lipídios, elas metabolizam os carboidratos. Tudo bem? Só uma mudança aí feita, mas pode confundir um pouco. A gente confunde o que é lipídio e carboidrato, pode pensar a massa deve ter lipídio, né, gordurinha, mas não, são só os carboidratos. E a quarta afirmação é, para que ambos os fermentos produzam dióxido de carbono, é necessário que a massa culinária seja aquecida a temperaturas altas, cerca de 200 graus Celsius, alcançadas nos fornos industriais e domésticos. Essa afirmação, quem cozinha um pouco sabe que não é necessário, né, você chegar a 200 graus Celsius, você deixa a massa lá descansando, tudo bem. E outra que você, eu não sei certo, mas você provavelmente vai matar o bichinho se chegar a 200 graus Celsius aí. Você vai matar a levedura, então não é muito bom. Eu não sei direito como funciona, mas eu sei que não é porque culinária e tudo mais, mas eu acho que não é essencial, não. Então, a alternativa certa é apenas 2, a alternativa D. Tudo bem? Bom, gente, era isso. Eu só vou pedir... Pita, você consegue fazer a primeira questão de novo? Porque aí entra na gravação. A gente tá com meia hora ainda. Tranquilo. Deixa eu voltar aqui infinitamente. Acho que eu consigo voltar mais fácil assim. Pronto. Eu acho que é mais o início mesmo, mas se quiser explicar tudo de novo... Então, é porque o início foi o que eu comentei aí do processo da extração do ácido cianídrico da mandioca, né? Para tirar o ácido cianídrico da mandioca, você vai ter que ter todo esse processo de passar pela trituração, passar pela extração do líquido e, por fim, pela torração. É um processo que é necessário para que ocorra, de fato, que você possa comer a mandioca, senão não é possível. E esse ácido cianídrico, ele vai ter, de certa forma, diferentes concentrações em cada uma dessas etapas. Ao fim da etapa 1 de trituração, eu vou ter uma quantidade X de ácido cianídrico, que, no caso, se você vai estar triturando a mandioca, não vai ter como diminuir a concentração tão grande. Então, a gente pode ver aqui no gráfico que a concentração de ácido cianídrico ainda é de 150 miligramas por quilo. É por quilo, né? Só para conferir? Beleza. E, ao fim da trituração, não tem essa diferença tão grande assim, não cai tanto a concentração de ácido cianídrico. Mas quando vem para a amostra 3, que passa pela segunda etapa, você já percebe que tem basicamente uma diminuição em mais da metade. E por que isso ocorre? Porque uma parte do ácido cianídrico vai se dissolver na água e vai ser levado pela manhipoeira. Então, essa parte do ácido cianídrico que se dissolveu na água, aquela parte que é mais polar e vai acabar se dissolvendo pela polaridade da água, vai ser levada junto. E o resto da água da ácido cianídrico que ficou foi ou que já está mais grudado nas moléculas da mandioca, ou que já foi evaporado. Então, a outra parte que também foi evaporado, além daquelas que ficou grudada nas moléculas da mandioca. E na amostra 4, que seria a amostra final, depois do processo de torração, é que realmente sobra pouquíssimo ácido cianídrico, porque ele é muito instável, ele é muito volátil. Então, mesmo na temperatura ambiente, ele já entra em vaporização. Então, a 160 graus Celsius, com certeza ele vai entrar em vaporização muito mais rápido. E é por isso que ele vai se volatilizar tão fortemente assim. E o motivo do ácido cianídrico se dissolver na água
é justamente por serem dois compostos polares e semelhante dissolve semelhante, polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Mesmo sendo um ácido fraco, tem essa propriedade. E justamente a resposta vai ser a letra D dessa questão, que vai se dissolver na água e ser levado junto pela manipoeira na etapa 2, e vai ser volatilizado a partir da etapa 3, com o aumento da torração. E é isso. Perfeito, gente. Eu vou passar aqui para o último slide, e aí a gente pode conversar. Olha só, boas festas, gente. Uhul! Assim, o simulado passou, foram 12 questões, pouco tempo, para tentar simular realmente o dia da prova, tá? Mas assim, não fiquem muito apegados aos erros, né, que aconteceram hoje, porque é com eles que você vai aprender, tá? Então, se você não tinha pego um certo detalhe do enunciado, uma certa etapa da questão, a gente está aqui, né, para poder ajudar vocês a resolver isso. Tem essa resolução em vídeo aqui, a gente vai disponibilizar os slides e tudo mais. Então, ainda dá para corrigir e aprender bastante com tudo isso, tá? Para que assim, na hora da prova, né, vocês estejam bem mais preparados, melhor preparados, para fazer a prova tranquilos, tá? E aí a gente ainda vai ter umas semaninhas de revisão, tá? A gente vai terminar as aulas amanhã. Logo na primeira semana de janeiro, né, a primeira realmente semana de janeiro, acho que lá o dia 4, a gente volta às aulas e vai até, né, o Enem, beleza? E aí vocês vão ter revisão, a gente vai estar sempre aqui para poder ajudar vocês no que for possível, tá? Vocês são realmente muito capazes de verdade, tá? Vocês batalharam o ano inteiro, tá? Vocês não estão aqui à toa, né? A gente não está aqui no dia 18 de dezembro, às 10 para as 4, estudando à toa, tá? Então, tentem lembrar um pouco, né, do que vocês fizeram desde janeiro, né? Porque às vezes no final a gente acaba esquecendo, acaba entrando um pouco no automático e esquece disso tudo, né? E é importante muito que a gente tenha em mente todo o esforço que a gente fez no ano inteiro, porque ele vai ser recompensado no futuro, tá? Então, lembrar que vocês são muito capazes, que a gente tem plena confiança em cada um de vocês, a gente sente orgulho de ver vocês mandando dúvidas, resolvendo as questões com a gente, estando aqui nas aulas, seja gravada ou ao vivo, tá? Porque a gente acredita muito em vocês, a gente acredita muito nesse projeto, tá? Foi um pouquinho, queria só falar um pouquinho, se o Breno ou o Peter quiserem falar também. A gente ainda tem uns 25 minutos, se vocês quiserem falar alguma coisa ao vivo, pode ser sobre o simulado ou não, tá? Sintam-se livres. E é isso, beleza? Gente, tudo bom? Bom dia. Vocês vão falar? Senão... Não sei, Breno, você vai falar alguma coisa? Nada em mente, mas né, se quiser falar, pode falar, Leandro. Pode falar, Não, Leandro. fala aí. Não, eu ia falar pra gente tirar foto. E também falar que tem a coisa. Boa. Boa. Quem puder ligar a câmera e quiser, pode fazer. E domingo tem festa. Muita besteira que eu já sabia. Eu tenho uma raiva disso. Mas enfim. Acontece. Então, peraí, só se ninguém mais for falar, eu vou desligar a gravação aqui. Eu vou falar então, aproveitar esse momento. Tá, o Ian é um bom motivador, já passou o discurso dele, foi da hora. Chorei um pouco aqui, não disse por onde. E, velho, muito bom. Sério, gostei bastante desse ano. Foi um ano. Quer dizer, gostei na medida do possível, né? Acho que no que a gente podia aproveitar as aulas foram bem aproveitadas. No que a gente podia, né? Com certeza seria bem melhor se fosse presencial, acredito eu. Mas é algo que, pelo menos, de tudo que é ruim, a gente tem que tirar pelo menos alguma coisa de bom. Então, foi uma experiência que eu gostei de ter, porque eu nunca tive essa experiência de ter sido professor, ainda que seja EAD. Ajudar os amigos na sala na hora da prova não é a mesma coisa que tá dando aula de verdade. Então, é o que eu gostei de ter feito em 2020. É uma das coisas do qual eu me orgulho, que eu vou levar bastante, que eu pretendo continuar fazendo em 2021 também. E acho que essa era a parte do meu discurso. Gostei de ter caminhado com vocês. Vocês foram alunos muito bons, né? Até quem tá aqui, quem não tá aqui também, gostei de ter dado aula para todo mundo. E eu vou pedir também para que vocês parem, assim, um pedido mais casualzinho, né? Parem de mandar cartinha pro Papai Noel, pedindo professores, pedindo namorados bons em química, porque eu e Ian já estamos cansados aqui de receber, tá? Obrigado, pessoal. Só isso mesmo. Nossa, o ápice, cacete, o ápice. Tem que ser atletiqueiro.
Eu queria também reiterar o que o Ian e o Pita falaram muito bem, né, que vocês se esforçaram muito, tipo, tem um pessoal que fica meio triste que não consegue bem simular de química e tudo mais. Eu falo, tipo, eu entendo química orgânica, né, eu faço engenharia química, eu entendo química orgânica, preciso dar aula, mas tipo, olha pra questão do Pita e fala, mano, como é que eu faço isso, entendeu? Tipo, é uma coisa que se você não treina assim, você, tipo, realmente esquece. E eu entendo vocês terem dificuldade nessas coisas e é normal, né? Vocês não podem entrar em desespero agora, não, foi muito mal, não entrem em desespero. Esse ano todo aí foi com certeza frutífero pra todo mundo. Então, acalma, né? Dá uma relaxada agora, né, nas festas e nesse recesso. Mas é isso. Boas festas para vocês. Acho que o Leandro quer falar alguma coisinha? Não, eu ia falar que eu escrevi minha carta, mas se você não quer receber, então não tem problema, não. E só complementando aqui o que o Bruno falou, gente, química são 15 questões. As questões, tipo, as provas são 90 questões, tudo mais, então assim, não precisam saber tudo a fundo, tá? Tá tudo bem vocês não saberem certas partes, tá? É bom sempre dominar o que mais cai, tá? Mas ninguém é infalível, tudo bem? Então, é isso, gente. Bons estudos. Aproveitem as festas aí do jeito que dá. E a gente se vê em janeiro. Vou terminar aqui a gravação. Muito obrigado por 2020, gente. Beijão. Tchau, pessoal. Até o ano que vem. Ai, cacete. Só da